Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, coronel do Exército Brasileiro e especializado em estratégias e geopolítica. Gostaríamos de conversar com ele sobre geopolítica mundial atual. Boa tarde, Paulo Filho. Boa tarde, Cavanha. É um prazer falar com você e com todos que acompanham o seu programa. Obrigado, Paulo. Paulo, no mundo de hoje, nós ainda temos Guerra Fria e com panos para não mostrar que é uma Guerra Fria? O que aconteceu, Cavanha, com a queda do Muro de Berlim em 89 e depois com o esfacelamento da União Soviética, realmente se pensou que a Guerra Fria tinha terminado. O Fukuyama chegou a escrever um livro, né, O Fim da História, um artigo, na verdade, O Fim da História, e essa foi uma ideia muito influente. Com o atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos iniciaram a chamada Guerra ao Terror. Eles tinham uma superioridade militar acachapante sobre seus adversários, e essa ideia de um mundo unipolar em que os Estados Unidos não teriam inimigos, ela ficou predominando. Se imaginava que os países iriam caminhar para uma democracia, para democracias liberais, quase que por gravidade, e esse seria o fim da história. Muito bem, a roda da história continua girando e nós vemos que a história não era essa. Hoje nós temos aí a China como um player global, não só econômico, mas hoje já militar e político. A Rússia novamente querendo se expandir na sua área de influência. Outras potências regionais, podemos falar no Paquistão, na Índia, nesse confronto que eles têm. Então, nós não vivemos a mesma Guerra Fria, mas nós podemos dizer que nós vivemos uma coisa parecida com a Guerra Fria, especialmente essa rivalidade entre os Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, né? E o restante das potências mundiais vão se equilibrando e vão se acomodando nesse xadrez global aí da geopolítica. Agora, aproveitando essa puxada que você deu, eu pergunto o seguinte: nós temos muitas questões mundiais mal resolvidas, ou em querendo resolver, sem conseguir resolver de forma definitiva. Aí eu cito algumas: Irã, Coreia do Norte, Síria. Esse conjunto é um conjunto que gera risco no mundo hoje? Gera risco sim, Cavanha, gera risco sim. Você citou aí, né? Então nós temos a crise no Oriente Médio, né? Que ela nunca deixou de existir e agora agravada pela situação do Irã e dos Estados Unidos. Como você sabe, os Estados Unidos tinham feito um acordo para conter o desenvolvimento nuclear do Irã em 2015. O Trump, na campanha eleitoral, dizia já que iria se retirar do acordo e efetivamente se retirou do acordo em 2018. Os Estados Unidos recomeçou a impor sanções muito fortes ao Irã, estrangulando a sua economia. Os demais países do acordo, Reino Unido, França, China e Rússia, não encontraram formas de driblar esse embargo que os Estados Unidos impõem de forma muito forte ao Irã, e o Irã vem sofrendo muito economicamente. E agora ele resolveu reagir, né? Resolveu atuar no Estreito de Hormuz, impedindo o trânsito normal dos petroleiros por aquela área, e você sabe melhor do que eu que a quantidade de petróleo que passa por aquela região é muito grande. Então nós temos aí uma situação muito grave. O Irã já disse que vai voltar a enriquecer urânio aos níveis acima dos permitidos anteriormente pelo tratado. Então nós temos naquele ponto um ponto muito quente, vamos dizer assim. Nós temos novamente a Rússia tentando firmar a sua influência no leste europeu. O que aconteceu na Ucrânia, né, a ação da Rússia na Ucrânia, tentando se contrapor a uma influência cada vez maior dos Estados Unidos na área. Se você lembrar que as antigas potências do Pacto de Varsóvia, os países que pertenciam à esfera de influência russa no Pacto de Varsóvia, todos ou foram para a OTAN ou tentam entrar no mercado comum europeu, na comunidade europeia. Então, também há um ponto de tensão aí. Podemos ir para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já é uma potência nuclear de fato.
E os Estados Unidos tentam lidar com essa nova realidade de uma Coreia do Norte nuclear. A China expandindo sua área de influência, especialmente no Mar do Sul da China, disputando com seus países vizinhos ali, aquela região que é muito rica em petróleo, ela é muito importante do ponto de vista comercial, porque ali transitam inúmeras... o fluxo comercial por ali, pelo Estreito de Mala, que é muito grande, então ali é um novo ponto de tensão. Tem a questão de Taiwan. Taiwan, a China considera parte de seu território, a China não admite uma Taiwan independente. Por outro lado, os Estados Unidos acabam de vender 2 bilhões de dólares em armamento para o governo de fato de Taiwan, um novo ponto de atrito. Nós temos também na Ásia a questão entre Índia e Paquistão na disputa pela Caxemira. A Caxemira, você sabe, é uma região disputada pelos dois países e ela vivia com uma certa autonomia. A Índia concedia para a área que ela controla, que é de maioria muçulmana, assim como o Paquistão, uma relativa autonomia. E agora a Índia, em reação a uma série de atentados terroristas e ações que ocorreram naquela área, acabou retirando essa autonomia, aumentando sua presença militar, o que aumentou em muito as tensões com o Paquistão. Nós já tivemos ali, esse ano, um combate aéreo, coisa que não acontecia desde a década de 70, em que uma aeronave indiana foi abatida, um piloto foi feito prisioneiro, então também um foco de tensão. Nós temos aqueles focos de tensão recorrentes no norte da África, você citou a Síria, nós temos crises menos faladas, né, pela comunidade internacional, mas muito graves, como a que ocorre no Congo hoje em dia. E até mesmo na nossa fronteira aqui na Venezuela, nós estamos nos deparando com uma situação inédita, que é essa crise de imigrantes, né, refugiados, de imigrantes, melhor dizendo. A Colômbia já recebeu mais de 1 milhão de imigrantes venezuelanos, então você imagina o que seja para um país receber essa população desse tamanho. E nós estamos aí já caminhando para algumas dezenas de milhares de imigrantes venezuelanos. Agora, Paulo... Desculpa, não, pode continuar, por favor. Não, eu só ia completar dizendo que o mundo não está tão simples. As questões geopolíticas voltaram a se impor, né? É a vingança da geografia, como já disse Kaplan, um autor aí que eu gosto. Mas, Paulo Filho, quer dizer, os grandes parece que não são muito ameaça porque se respeitam. Os pequenos, quem sabe, sejam até mais arriscados, mais ousados, não? O problema é que os pequenos ficam se equilibrando, né, Cavanha? Não existe amizade entre nações, existem interesses. Então, os pequenos eles ficam se equilibrando nesse jogo, vendo para qual lado recebem mais benefícios, mais vantagens, e assim vão caminhando. E é fato que as potências disputam essas áreas de interesse, essas zonas de influência. Você vê a China com essa nova política aí, a Belt and Road, né, que ela quer fazer um corredor comercial unindo a China até a Europa, passando pela Ásia Central, né? Todos aqueles países que sempre foram esfera de influência russa, Tadiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Então, será que a Rússia vai deixar isso assim, a influência chinesa aumentar tão fortemente na sua área tradicional, área de influência? Por outro lado, aqueles países eles vão para a China de um lado, conquistam alguns benefícios, para a Rússia de outro, conquistam alguns benefícios e assim vão se equilibrando. Paulo, se você fosse solicitado a fazer um ranking dos 3 ou 4 dos maiores riscos para os menores riscos mundiais hoje, como é que você ranquearia isso? Consegue? É muito difícil, né, Cavanha? É um exercício de futurologia, porque as guerras elas nem sempre acontecem de forma previsível. Muitas guerras aconteceram de forma imprevisível, imprevista. As potências nem queriam a guerra. Vou dar um exemplo muito próximo de nós, a Guerra das Malvinas. Quando a Argentina ocupou as Malvinas, ela nunca poderia imaginar que o Reino Unido mandaria uma força militar para resolver a situação. Então, mandou e houve a guerra. A própria Primeira Guerra Mundial começou lá com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que ninguém esperava naquele momento que fosse resultar no que resultou.
própria Segunda Guerra, o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, foi lá, fez o acordo com o governo de Hitler, aí o Churchill falou, não, entre a paz, entre a guerra e a desonra, escolheu a desonra e terá a guerra. Então é difícil fazer esse tipo de previsão. Mas eu diria que a questão do Golfo Pérsico, Irã e Estados Unidos é uma questão muito grave pelos interesses econômicos e porque o Irã está cada vez mais emparedado. O Irã, na verdade, não tem muita alternativa. Ele depende de vender petróleo e está tendendo a zero a sua exportação de petróleo. Então, Sun Tzu já dizia, né, que você, quando vai cercar o inimigo, você tem que deixar para ele uma escapatória, porque se você não deixar uma escapatória para ele, ele vai partir para cima de você com toda a força. O Irã está ficando sem escapatória, infelizmente. Mas isso é um exercício de futurologia. A questão chinesa de Taiwan e da Mar do Sul da China, eu não vejo que vai haver um conflito, porque os Estados Unidos e China têm interesses econômicos em comum muito fortes, né? Mas também é uma área muito quente. Então, o mundo ele é imprevisível. Quem poderia dizer há 2 anos atrás que nós estaríamos vivendo os tipos de problema que nós estamos vivendo hoje, né? Essa questão que você colocou da imprevisibilidade, quer dizer, há potencial, mas você nunca sabe o tamanho que as coisas podem adquirir em determinado momento, né? É verdade. Paulo, gostaria de te agradecer, mas também pedir, se você quiser, nos seus últimos comentários, falar alguma coisinha do Brasil também, como é que o Brasil se posiciona, alguma coisa dessa natureza, se isso for possível para você, claro. Cavanha, como oficial da ativa do Exército, para mim, eu não posso ficar falando sobre o nosso país com muita veemência, não me cabe, né? Não me cabe falar sobre isso. Mas eu posso dizer que nós temos que nos equilibrar, como eu dei o exemplo para os outros países, nós temos que manter um equilíbrio e buscar sempre os nossos interesses, né? Quando a gente puder ir para um lado, nós vamos para esse lado e atendemos aos nossos interesses. Quando a gente precisar ir para o outro, nós vamos para o outro e atendemos sempre aos nossos interesses. Tá certo, tá ótimo. Gostaria, então, de agradecer Paulo Filho pela nossa conversa, nosso papo. Muito obrigado. Muito obrigado, Cavanha. O prazer foi meu. Estou sempre à disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.